Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. O silêncio que dominou o Mineirão na noite passada carrega um peso insuportável. Os rostos até ontem pintados de esperança agora transmitem apenas choque. Como isso pôde acontecer com o nosso Galo? É a pergunta uníssona que ecoa nas arquibancadas. A torcida entra em luto profundo, depois que a tragédia que abalou o Atlético Mineiro foi anunciada em comunicado oficial. A notícia chegou como um soco no estômago. Uma fatalidade tirou a vida de um atleta promissor da base, herói em ascensão e símbolo do futebol alvinegro. A fatalidade ocorreu após um acidente no centro de treinamento da cidade do Galo, onde o jovem, de apenas 19 anos, sofreu lesões irreversíveis. O clube, com o Cuca à frente do elenco profissional, interrompeu imediatamente todos os compromissos esportivos em sinal de respeito e pesar. A dor da massa atleticana foi amplificada por décadas de glórias, superação e identificação com o clube. Naquele mesmo palco que ecoou cânticos históricos, agora domina uma umidade de silêncio e flores depositadas pela saudade. Cuca, técnico de olhar firme e voz quase embargada, disse: "Perdi um filho hoje. Nossa categoria de base vive um momento irreparável. Não há preparo, nem preparação capaz de suportar tamanha dor. Estamos juntos com a família e todos os torcedores." A declaração emocionou a todos, reunindo nos corações atleticanos o mesmo sentimento que nos momentos de vitória, cumplicidade e pertencimento. Enquanto as lágrimas correm livres, no alto escalão do clube surgem sinais de preocupação que vão além do emocional. O Atlético amarga uma dívida bilionária, estimada entre R$ 1,8 e 2,3 bilhões de reais, de acordo com balanços recentes. O relatório financeiro aponta que, mesmo com crescimento de receita em 2024, de cerca de 491 milhões de reais, o endividamento segue sendo um peso estruturante, parte em curto prazo, 1,15 bilhão de reais, e o restante a longo prazo, com projeção de quitar tudo em 22 anos. A pesada marca fiscal impõe um dilema cruel: manter investimento no futebol ou priorizar amortizações. E o cenário esportivo agrava ainda mais o momento. No Campeonato Brasileiro de 2025, o Galo vive instabilidade. Discreto nas primeiras rodadas, alterna vitórias e derrotas, sempre com a marca do sufoco. O último confronto, contra o Ceará, acabou em triunfo suado por 1-0, um alívio moderado entre as sombras. No cotidiano dos treinamentos, Cuca cobra intensidade, mas sabe que a cabeça de seus atletas está longe dos gramados. O secretário-geral da SAF revelou uma estratégia para equilibrar a balança, focar em vendas, esperam arrecadar 24 milhões de reais com negociações de jogadores, e conter gastos em folha, que chega a 323 milhões de reais por temporada. Ao mesmo tempo, avaliam alongar parte da dívida, buscando negociação que alivie os juros escorchantes. Em meio a esse turbilhão, a sensação que ecoa na torcida é a de estar diante de um buraco sem fim. Tragédia com o jovem atleta, dívidas que podem travar contratações, crise emocional e pouca margem de manobra. O Galo de tantas epopeias se vê novamente sob o risco de naufrágio, mas com a massa atleticana unida, aquela que já celebrou Libertadores, 2013, Brasileirão, 2021, e tripleta histórica, a urgência é resgatar a alma perdida. Diante da tragédia, o elenco profissional do Atlético Mineiro interrompeu todas as atividades por 48 horas. A decisão, tomada em comum acordo entre diretoria, comissão técnica e atletas, visa permitir um luto digno e coletivo. O vestiário, geralmente espaço de festa, está mergulhado em uma introspecção inédita. O técnico Cuca, conhecido por sua intensidade e fé, tem feito o possível para amparar seus comandados emocionalmente. Não se trata apenas de futebol agora. É sobre humanidade. É sobre perder alguém que dividia o mesmo sonho conosco todos os dias, disse em entrevista emocionada. No entanto, o abalo emocional é apenas parte do problema. A estrutura financeira do clube segue ameaçada por dívidas que beiram o insustentável. A gestão da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, trouxe injeções de capital e profissionalismo, mas não foi suficiente para estancar o rombo.
Um levantamento recente mostra que o Atlético tem cerca de 900 milhões de reais em dívidas bancárias, 600 milhões de reais em débitos fiscais e outros 500 milhões de reais em dívidas com fornecedores e terceiros. A dívida total ultrapassa os 2 bilhões de reais, tornando-se uma das maiores do futebol brasileiro. O mais alarmante é que parte dessa dívida é considerada de curto prazo, ou seja, exige pagamentos até o final do próximo ano. Isso gera uma pressão intensa sobre a gestão, que precisa fazer escolhas difíceis, cortar investimentos no futebol ou buscar receitas extraordinárias. Em campo, a cobrança por resultados permanece firme, enquanto nos bastidores o presidente do conselho gestor tenta renegociar prazos com credores e articular novos acordos com patrocinadores. E há mais. Uma auditoria interna revelou que parte das dívidas está vinculada a contratações mal planejadas, pagamentos adiantados a agentes e empréstimos emergenciais feitos em administrações anteriores. Há quem fale, nos corredores da cidade do Galo, que um rombo oculto ainda não veio totalmente à tona. A especulação é de que o passivo possa crescer com o desenrolar das investigações, o que aprofunda o clima de tensão. A torcida, fiel como sempre, tenta digerir a dor. Organizadas como Galoucura e Máfia Azul organizaram vigílias em homenagem ao jovem atleta, com faixas, orações e cânticos silenciosos. Em paralelo, a mobilização para pressionar a diretoria a expor com clareza todos os números do clube, além de rever contratos duvidosos. O Galo é maior que qualquer crise. Mas queremos respeito, transparência e responsabilidade, afirmou um dos líderes da torcida em uma reunião pública. O clube ainda enfrenta um dilema moral, mesmo com a necessidade de reforçar o elenco, parte da torcida se manifesta contra grandes contratações no momento. O argumento é claro, a prioridade deve ser sanar as finanças e cuidar do emocional do grupo. Não adianta trazer um craque se o vestiário está em luto e a diretoria não paga em dia. Primeiro, o Galo precisa respirar, escreveu um torcedor nas redes sociais, gerando repercussão massiva. Nos bastidores, há rumores de que a tragédia e a crise financeira possam acelerar mudanças na estrutura da SAF. Alguns conselheiros defendem a entrada de novos investidores, outros temem perder o controle do clube. O que se sabe é que, a cada novo dia, a pressão aumenta. A massa atleticana exige respostas, e o tempo corre contra os gestores. Enquanto isso, o elenco tenta encontrar forças. A liderança de jogadores como Hulk e Everson tem sido fundamental para manter a união. O grupo promete dedicar os próximos jogos à memória do companheiro perdido. Vamos honrar o nome dele em campo. Com raça, com entrega, com a alma, disse Hulk, com lágrimas nos olhos. Mesmo em meio ao caos, a história do Galo ensina que das cinzas pode surgir um novo começo. Resta saber se essa geração conseguirá transformar a dor em força e a crise em recomeço. Porque se há algo que a torcida do Galo sabe fazer como ninguém, é resistir. E quando o grito de "Aqui é Galo" ressoar novamente, será carregado de dor, memória e esperança. Fala a verdade, esse vídeo merece o seu apoio, né? Curte agora, se inscreve e bora continuar falando do nosso Galo. O Atlético Mineiro, neste momento devastador, vive um dos capítulos mais sombrios de sua centenária trajetória. Não bastasse a dor da perda irreparável de um jovem talento, que carregava em seus pés os sonhos de milhares, o clube agora encara uma tempestade financeira de proporções inéditas. A dívida bilionária não é apenas um número frio em relatórios, ela ameaça corroer a espinha dorsal de um dos clubes mais tradicionais do país, trazendo incerteza para cada passo futuro. Em campo, o time tem oscilado, refletindo com nitidez o peso que os bastidores impõem ao psicológico dos atletas. Sob o comando experiente de Cuca, o elenco tenta encontrar um novo norte, mesmo com as emoções à flor da pele e a pressão da tabela do Campeonato Brasileiro de 2025 apertando a cada rodada. Hoje, o Galo ocupa uma posição intermediária na tabela, longe da zona de rebaixamento, mas também distante dos líderes, uma metáfora perfeita para seu momento, nem no fundo do poço, nem à vista da luz. Enquanto isso, os torcedores que lotaram estádios, viajaram milhares de quilômetros e vibraram com cada gol agora vivem dias de silêncio, preces e luta por justiça. Eles querem saber por que a tragédia aconteceu, como foi possível um acidente tão grave em uma estrutura considerada modelo no futebol brasileiro.
Mais do que respostas, querem mudança. Querem que o nome daquele garoto não seja esquecido. Querem que sua história sirva como ponto de virada. Nos bastidores, o futuro da SAF é debatido com intensidade. A possibilidade de venda de cotas maiores a investidores internacionais é uma carta sobre a mesa. Seria um novo capítulo, mas que também carrega riscos. A perda de autonomia preocupa conselheiros históricos, mas, ao mesmo tempo, a falta de liquidez pode levar o clube à beira de um colapso institucional. É uma encruzilhada dura, cruel, onde cada decisão pode moldar os próximos 20 anos. Cuca, por sua vez, se mostra como o fio de estabilidade no meio do furacão. O treinador, que conhece os atalhos do clube como poucos, tem sido voz ativa nas decisões estratégicas. Internamente, ele pressiona por reforços pontuais, mas também exige maior suporte psicológico para o grupo. A comissão técnica trabalha com psicólogos e especialistas em luto, tentando manter o time emocionalmente em pé, porque a queda já foi dura demais. Na cidade, a dor virou pauta política. Vereadores e deputados mineiros começaram a cobrar investigações sobre a tragédia no CT. A Prefeitura de Belo Horizonte já anunciou que irá revisar os protocolos de segurança dos centros esportivos da capital. E o nome do jovem atleta falecido pode ser eternizado em uma rua ou praça, como forma de homenagem da cidade ao seu filho ilustre. Ainda assim, entre tantas lágrimas, há sinais de esperança. A torcida, que nunca abandona, começa a se reorganizar para ajudar o clube. Campanhas de arrecadação, venda de produtos licenciados, doações espontâneas, a massa atleticana prova, mais uma vez, que sua força vai além do grito nas arquibancadas. É ela quem sustenta o Galo nas piores tempestades, e não será diferente agora. Os próximos meses serão decisivos. As janelas de transferências, os acordos comerciais, os julgamentos judiciais sobre a tragédia, tudo será analisado com lupa. Mas, acima de tudo, será preciso coragem. Coragem para encarar a dor, para enfrentar a verdade, para mudar o que for preciso. O Atlético Mineiro não pode permitir que esse momento vire apenas uma cicatriz mal curada em sua história. É hora de resgatar a essência, a transparência, o respeito e, principalmente, a vida. Porque por trás de cada escudo, cada bandeira, cada camisa vestida com orgulho, existem histórias humanas. E nenhuma conquista em campo será maior do que a obrigação de proteger as pessoas que constroem, diariamente, esse clube gigante. Que o luto da torcida se transforme em justiça. Que a tragédia se transforme em memória eterna. E que o Galo, ainda que com asas feridas, possa voltar a voar, mais consciente, mais forte, mais humano. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.